Boas tardes. Boa tarde. Tudo Boa bem, tarde. gente? Como foram de final de Segundou. semana? Gostoso, né? Bom, né? O dele foi melhor. Por quê? Você não veio, né? Você tá vendo? Tava aqui. Ah, ele tava, quem não veio foi o Eu Tutu. tava O seu em foi melhor. Osasco. O seu terminou mais cedo, tava é em verdade. Osasco. Tava comendo cachorro. Aliás, chegou o cachorro quente aqui. Chegou, gente? Chegou. Tava gostoso? Delicioso. Nossa, É verdade, você obrigado. pediu o... O grande. Sim. No Esse era prato. o que tinha tudo. É. Porque tinha que Completo ser no um diferente. prato. Completo no prato, uma O delícia. nosso era prensado, né? Prensadinho, né, Prensadinho, tia? eu A gostei. Rê encerrou o programa experimentando. Eu fiz o contrário, comi o doce e depois o salgado. Mas é bom. Deu uma mordidona, Tava né? uma delícia. Tava gostoso, tava gostoso. Ó, meu Ah, sobrinho Osasco é teve- tudo. Ah, perdão, Heitor. Imagina, um beijo pra Osasco. Beijo. Eu tava lá no Centrão agora há pouco, de Osasco. Olha lá, viu? Tava lá? Tava, perto agora há de Osasco. pouco. Ai, eu queria ir lá. Fui eu fazer quero ir compra lá. pro salão. Jura? Olha lá, eu e a sacola. O mundo passa por Osasco. Ai, É. eu quero ir lá comprar umas roupas. Eu vi que tem, né? Umas Tem roupas bastante bacanudas, coisa né? lá, tia. Legal aquele calçadão, né? É legal. Você sabe o que eu ia falar? Meu sobrinho teve peça no final de semana, né? E aí? Ah. E aí eles saíram lá fora pra beijar a turba. Nossa, a turba ficou louca quando soube que ele era meu sobrinho. E aí mandaram beijo pra todos vocês. Ah, Um Ai, beijo. Então, amando vocês. Ai, manda um beijo pras meninas, pro Titi, pro Heitor. Beijo pra todo mundo. Beijo. Muitos beijos. Beijo pra Obrigada, turma gente. toda. Muitos beijos. Bora começar a semana com notícias? Bora. Bora, precisamos, é o nosso serviço. É verdade, vamos começar o serviço, É o então. nosso trabalho. Vamos começar falando, gente, de mais desdobramentos do atropelamento do ator Kaique Brito, né? Porque ontem o Domingo Espetacular fez uma matéria falando da história do Bruno De Luca. Na semana passada, o ator Bruno De Luca, apresentador também, que é amigo do Kaique e presenciou o atropelamento lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, ele deu um depoimento e isso tá dando um reboliço muito grande desde a semana passada. Por quê? Verdade. No depoimento que o Bruno deu à delegacia, à polícia no Rio de Janeiro na semana passada, ele chegou a dizer que só soube do acidente do amigo Kaique Brito no dia seguinte, quando estava em São Paulo. Mas não tem um vídeo dele vendo alguém pois sendo então. atropelado? Ele põe a Que é essa Esse cena que nós estamos mostrando, que ele tá assustado, né? Sim, Com a mão no sim. rosto, etc. Quando veio a público o depoimento do Bruno De Luca, se eu não me engano foi na quarta-feira à noite ainda que chegou esse depoimento e todo mundo soube. Ninguém entendeu. Todo mundo fez esse questionamento, Pamela. Ué, mas ele não se assustou com o acidente? Ele não reagiu? Ele não estava lá? Então, o que aconteceu pro Bruno De Luca afirmar que ele não viu o acidente, que ele só soube no dia seguinte em São Paulo, que ele participaria do The Town? O que acontece é o seguinte, gente, provavelmente o Bruno De Luca será chamado ainda essa semana pela delegacia para dar um novo depoimento, pois a polícia não está acreditando muito bem na história do Bruno De Luca. Esquisito, né? E existem provas de por que a polícia está com dúvida do depoimento do Bruno De Luca. Como eu disse ontem à noite, o Domingo Espetacular mostrou e exibiu a cena completa da câmera de segurança após o susto que o Bruno De Luca coloca a mão no rosto. E nós temos 3 testemunhas a mais, que são 3 mulheres, que até o momento também não foram à delegacia para dar o depoimento, contando o que aconteceu, mas elas são essenciais para o caso. Por quê? Essas 3 mulheres, elas viram o Bruno De Luca, elas viram o atropelamento, elas sabiam que era o Kaique Brito e mais, elas chegaram a falar para o Bruno De Luca, olha lá, o seu amigo foi atropelado, vai lá ajudar. Falaram pra ele, Heitor. Isso, segundo o depoimento dessas testemunhas, que são essas mulheres, elas falaram sim com o Bruno De Luca e informaram sim para ele que era o Kaique que estava ali na via, né, no meio da rua, aliás, que foi atingido pelo carro, pelo veículo. E que o Bruno De Luca teria ignorado essa informação, que ele se retirou do quiosque pela parte de trás, ele saiu pela areia, né? Como o quiosque dá tanto a passagem para a rua e também para a parte da praia, ele teria pego as coisas dele, o cigarro, a carteira, os pertences dele, e que aí ele saiu pela parte de trás. O carro, na hora que o Kaique vai atravessar a rua e vai para um carro, não era o carro dele, era o carro também do Bruno. Ele foi até o carro para pegar algo, ainda não se sabe
o que era exatamente, isso não veio de forma pública, mas que o Bruno De Luca achou que o Kaique atravessou e estava aguardando um carro de aplicativo para ir embora do quiosque. Esta seria a versão do Bruno De Luca de por que ele não viu. Que ele teria se despedido do Kaique, que ele teria atravessado e ele esperaria um carro de aplicativo para buscá-lo e levá-lo para a sua casa. E que a partir desse momento, o Bruno De Luca, segundo seu depoimento, não imaginou que quem estava atropelado seria o seu amigo. Sei. Mas as testemunhas que lá estavam, as mulheres, as 3 no caso, dizem o oposto. Mas esquisito, né? É estranho. Porque se o carro dele estava parado, o carro do Bruno, não é? Isso, que estava ali onde o Kaique atravessou para chegar no carro. A gente vê ele passando na frente de um carro parado, ele é atropelado. Ele largou o carro lá? Justamente, eu ia Largou falar isso. e pegou um carro de aplicativo. E foi embora. É O Bruno De Luca, esquisito. no depoimento, diz que não sabe como chegou em casa, que não se recorda e também falou que ele não fez uso de nada no sentido de drogas, porque essa teoria também começou a ser ventilada nas redes sociais, as pessoas estavam se questionando se eles tinham feito uso de algo para além de bebida alcoólica, só que as testemunhas também falam que os dois, as mulheres no caso, que eles não estavam totalmente sã ali na situação, que eles tinham feito consumo de algo. Elas não falam o que é, mas que eles estavam alterados, os dois. Será que estresse pós-traumático justifica essa atitude? Esse apagão, Olha, né? pode ser, Rê. Eu acho que pode ser uma justificativa que pode ser encontrada nesse sentido, até porque no depoimento à delegacia, o Bruno De Luca chegou a falar que ele não ficou lá porque ele tem um trauma muito grande de acidentes, então é uma coisa que ele não sabe lidar. Mas o que a informação que todo mundo ficou surpreso, e até o próprio Bruno De Luca, gente, ele chegou a bloquear as redes sociais, os comentários. Por quê? As pessoas estão indo nas redes sociais do Bruno De Luca atacá-lo e colocando que ele foi omisso, que ele não ajudou o próprio amigo, né? As pessoas estão questionando, que amizade é essa que você vê um atropelamento e você não vai tentar ajudar? Então existe essa cobrança muito grande por parte do público, de uma forma geral, ao comportamento do Bruno De Luca, que as pessoas não estão aceitando. Não, é um comportamento extremamente estranho. Mas não é crime, né? Não é Ele um não crime. cometeu nenhum crime. Assim, essa questão da investigação, do porquê que ele não prestou ajuda, né? Não era obrigação dele, é o esperado, né? Afinal, é um amigo. Mas eu sou do time que acho que eles haviam consumido alguma coisa. Então, eu acho que essas eles não informações- estavam Plenos, né? plenos, conscientes. Eu fico me perguntando isso também. Por que a polícia está investigando por tanto? que Está tá indo investigando tanto para saber se a história dele é consistente ou não? Só se o que ele fez de estar de companhia de alguém que foi atropelado configura... Omissão, não é? Omissão quando de você socorro. não relato de crime, uma coisa, esqueci o nome disso agora. Quando você vê um crime acontecer e não passa para a polícia, né? Quando você vê um acidente mas e não é um passa. caso de omissão Só se isso também. for de fato crime, né? Porque senão entra só na questão ou da falha de caráter ou do estresse pós-traumático que ele pode estar sofrendo. O motorista do aplicativo prestou socorro, não é um caso de falta de socorro, né? Ele foi atendido, Kaique. Sim, sim. Mas Imediatamente, inclusive, O né? que eu acho muito estranho nessa história é porque, assim, é difícil você também falar porque você não está lá. É igual assalto, né? A gente fala, não reaja ao assalto, mas às vezes a gente tem algumas atitudes que são intempestivas e a gente não deveria fazer. Sim. Principalmente em São Paulo agora, que a moda é o lance de quebrar o vidro do carro e pegar o celular Sim. que fica exposto. Inclusive, é um alerta aí, olha, celular, se tiver no carro, não deixe ele exposto, a menos que seu carro for blindado. Porque senão as pessoas, eles conseguem ver. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente nunca sabe qual vai ser a nossa reação naquele momento do acidente. Eu até entendo o Bruno não ir até lá, mas assim, agora com as meninas falando isso, porque elas são muito claras. As meninas, elas estavam conversando tanto com o Bruno, tanto com o Kaique, e aí o Bruno teria tirado uma das meninas. Ah, não fica com essa menina, não. Isso segundo o relato dela. Isso. Não fica com essa menina, não, porque ela é muito feia, ela é uma baranga, tal, não sei o quê, e sai daquela cena. E depois o Kaique vai atravessar e as meninas falaram, olha... Segundo o relato delas para o Domingo Espetacular. Olha, presta bem atenção, é o seu amigo que acabou de ser atropelado. E o Bruno não esboçou atitude nenhuma. Aí é que para mim chama atenção. Verdade. Porque se você não tivesse visto aquela coisa toda, poderia, ele foi embora e tá tudo certo. Mas quando as amigas avisam,
Poxa vida, você não pega o telefone, você não pede ajuda. Olha, pelo amor de Deus, me ajuda, é meu amigo. Eu tomei um goró a mais, eu não estou pleno. Me ajuda a tentar resolver essa história toda. O depoimento do Bruno na delegacia é um. E o relato das meninas que viram ou teriam participado daquela cena é outro totalmente diferente. E aí, eu até coloquei na minha rede social um trecho do vídeo, mas agora as pessoas estão tentando culpar o Bruno de Luca por essa história. Calma, uma coisa, na minha opinião, não tem nada a ver com a outra. Não é à toa que se chama acidente. É isso. Sim, sim, ele É não acidente. é culpado Acidente, de não é nada. Foi crime. uma fatalidade, não foi o Bruno Verdade. que... O que as pessoas estão tentando encaixar no meio da história é porque o Bruno, me corrija, Tutu, se eu estiver errado, por que o Bruno, naquele momento, não foi socorrer o amigo? Isso. E como é que ele, no outro dia, ele não percebeu, só foi perceber em São Paulo, aqui no Detal, porque assim, particularmente, a gente não fica muito tempo sem mexer na rede social, né? Sim. Qualquer coisa que, né, a repercussão... Então, assim... As notícias estavam aparecendo o tempo todo. Quantos e quantos portais que têm os seus perfis na rede social que estavam marcando o Bruno e como é que ele só foi perceber em São Paulo horas depois? Então é isso, não é que o Bruno é culpado do acidente, é que o depoimento do Bruno está diferente com o depoimento dessas 3 testemunhas e diferente também do depoimento do garçom que estava lá, que falou que eles ingeriram álcool. Sim, Falou sim. até em 6 doses de vodka, se eu não me engano. Verdade, Isso, Mas ele tem chegou uma a comentar. Mas tem uma coisa meio categórica, eu acho, né? Que aí acho que cai na coisa da lei, que realmente ele pode ser indiciado por omissão de socorro. Isso é a questão da lei, porque... E mentir pra polícia? Então, Eu Também- acho- também eu pode acho ser um que crime? É mais, talvez, na mentira, porque a omissão de socorro, se prestaram socorro pra ele, 2 pessoas teriam que ter prestado. E eu também não sei se a omissão de socorro é obrigação de quem causou É. o acidente, no caso, quem atropelou. Quem atropelou, porque ele, na Porque verdade, quem tá era uma passando, coisa- eu acho, o dever é de quem causou o perante a acidente, eu lei, acho. Exato. Era do motorista. É. E isso foi cumprido. A questão do Bruno é uma Verdade. questão muito mais moral Exato. e ética Isso. do que uma questão entendi. de ser uma Entendi. punição. Agora, perante a polícia, de acordo com as testemunhas dessas 3 mulheres que lá estavam, se somando à história do Bruno De Luca, aí a informação não está batendo. Nesse sentido, existe algo que a polícia pode até querer investigar mais. Por quê? A investigação agora da polícia, a única coisa que eles estão aguardando é o resultado final para saber a velocidade do motorista. É a única coisa que está faltando para realmente fechar o caso. A questão do Bruno De Luca, ela vai muito pelo lado mais social da coisa mesmo, Sim. por essa crítica, né, que as pessoas estão fazendo pelo comportamento mesmo, do que uma questão Legal. de pela legalidade, entendeu, E a tia? pergunta, como é que seu amigo foi atropelado e você não foi até lá? Isso. É. E você o não, questionamento é esse. entendeu? Ou você não pegou o telefone, se ele estava com você, ou teoricamente, se ele foi buscar alguma coisa, né, No carro. no carro, ele possivelmente estava com a chave do carro, se esse carro realmente é do Bruno De Luca. Você não sentiu falta da chave? E aí o Bruno De Luca vem e fala que ele não lembrava como ele tinha chegado em casa. Isso. Então são alguns detalhes que eles não estão fazendo parte de uma história e que a polícia está atrás para saber o que de fato aconteceu. Por outro lado, o Bruno De Luca falou que mantém contato com a família do Kaique Brito todos os dias e que está a par do que está acontecendo. E a gente sabe ainda que a situação do Kaique é muito grave. Ele continua Ele ainda tá grave? internado na Nenhuma UTI. mudança, né? Nenhuma Ai, meu Deus, mudança. que triste. E era importante que, evidentemente, que se reagisse, não é? Pra De uma forma positiva. De uma forma positiva, porque ele já passou por 2 cirurgias, ele teve politraumatismo e essas 2 cirurgias foram feitas justamente para que o processo continue fazendo, porque teve traumatismo na costela, teve traumatismo no crânio. Então, é uma situação ainda que vem de encontro e que Coisa, né? a gente precisa, né, das orações, e não só para ele, mas todas as pessoas que precisam, para que reaja a esse Exato. tratamento médico. Sobre essa questão da omissão, eu acho que são casos bem diferentes. O Leonardo está comentando aqui que se o porteiro foi omisso no caso do ator, Nossa, que o Bruno De Luca ofensivo. também pode ser acusado disso, nesse caso de omissão. Mas eu acho que são... Eu desconfio que são coisas Porque diferentes. ninguém prestou socorro pro ator. Porque ali era uma agressão acontecendo e você assistindo, no caso, o porteiro. E ali foi um acidente.
né? Eu acho que são coisas, não sei. Eu tô aqui eu também conjecturando acho. também. No caso do ator que foi espancado pelo No Rio de médico. Janeiro. Ah, sim, sim. No Rio de sim, Janeiro, sim, que o porteiro... Que também foi muito horrível o que Horrível. aconteceu Foi. ali. Aí o Horroroso. porteiro só tirou ele da Só frente do puxou pro elevador lado pra não atrapalhar. E não Isso. pediu ajuda. Aí cabe uma investigação. Sim. Aí Não, é ele já necessário foi, uma inclusive, investigação. indiciado, Sim, o sim. porteiro. Aí é uma investigação que faz sentido. Nesse sentido, eu acho que também não dá São pra colocar coisas tudo no diferentes. mesmo saco, É, eu também chacoalhar acho. e achar que é o mesmo resultado. Acho que são assuntos diferentes, que aconteceram de formas diferentes. Volto a falar, eu acho que o caso do Bruno De Luca é uma questão muito mais moral perante a sociedade, né, de comportamental mesmo, do que uma questão da legalidade. Para encerrar as atualizações com relação a esse caso, gente, o motorista, o Dionis, importante falar que aconteceu uma vaquinha online, né, para ele recuperar o carro, e essa vaquinha que até então era para arrecadar 30 mil reais, ultrapassou 150 mil reais. Ele agradeceu muito nas redes sociais esse apoio da sociedade de uma forma geral e disse que parte do dinheiro ele vai usar, com o objetivo, é claro, da recuperação do carro e outro ele vai doar. Ele vai ajudar com cestas básicas, ele vai aproveitar, já que existiu essa causa tão grande a favor dele, para também ajudar outras pessoas que passam por necessidade. Que legal. E além disso, hoje cedo ele chegou a publicar que ele recebeu um carro de um desses aplicativos para ele trabalhar durante esses 30 dias, enquanto o carro dele está nesse período, tanto da questão da perícia, como também para o carro, da manutenção do carro. Ele que tem que ser parece feito, muito né? bacana, né? Muito correto esse né? motorista. Sim, ele Bom falou coração, pro Mídia né? Espetacular De bom também coração. ontem. Ele falou que, claro, tá muito fragilizado com essa situação toda, que mal tá conseguindo comer, não tá conseguindo dormir direito. É um trauma também, o que pra vida. Pra Nossa, vida. o resto da Não é vida. só pro momento, é Não, pra não, vida. é um trauma pra Eu fiquei vida. pensando na menininha também que tava no carro junto à passageira, tava com uma sim, criança, acho que 10 anos, né? Vocês Imagina viram o trauma também de que a todos. Deolane vai pagar o negócio do seguro lá, que aquele... A franquia? Franquia. Ah. E um ano de... Seguro. Não, como é que chama? Que o moço, ele parcelou em 60 meses o carro. O financiamento? Um ano de financiamento? Um ano de financiamento. Ah, Ela vai o dele pagar ainda é 12 financiado. parcelas. Olha. Eu vi ela fazendo um vídeo falando. Que legal. Existiu Legal, uma né? união, né, social perante esse caso, de todo mundo se comover, porque foi um acidente. Sim, foi um acidente foi um que acidente. aconteceu. Claro que ninguém queria que acontecesse isso. Foi um acidente muito grave, que o Kaique se recupere, que ele fique bem. Eu acho que essa cobrança do Bruno De Luca também tem que se ver como que isso está acontecendo, porque eu acho que não adianta ir nas redes sociais instigar o Bruno De Luca. Eu acho que isso não ajuda nada. Nem o Kaique, nesse momento tão sensível, eu acho que a energia não tem que ser focada Pra isso. para isso, sabe? É a verdade. consciência do Bruno De Luca, a polícia está investigando, acredito que ele vai dar um novo depoimento e qualquer informação nova do caso, a gente volta a falar dessa história. Tá certo. Combinado. Belezinha? É isso. Belezinha. É isso. E aí, coração novo? Ah, coração novo para Faustão, Bonitinho. graças ao bom Deus. A gente falou tanto das pessoas, falamos tanto sobre o transplante e o Faustão decidiu fazer um vídeo para agradecer todas as pessoas porque ele já está em casa. Melhor do que eu ficar falando para você, olha, o Faustão disse isso, aquilo, vamos ver junto o que o Fausto Silva falou sobre esse momento de voltar para casa depois desse susto que ele teve com a saúde. Vamos ver? Vamos. Alô, galera. Já saí do hospital, estou em casa, agora iniciando uma nova fase. Mas antes, de novo, agradecimento eterno a cada um de vocês que rezaram, fizeram mensagens de solidariedade, de apoio. Tudo isso me ajudou muito nessa luta pela vida. Agradecer à família do doador, que eu não tenho palavras, mas vou rezar por eles o resto da minha vida. Quero dizer que a inspiração deste transplante para mim foi de uma garota de 12 anos, Anne Garneiro, que ela ficou 6 meses esperando. Eu tive mais sorte com a questão do meu tipo de sangue e ela ficou durante 6 meses na espera. Já foi transplantada em janeiro do ano passado e hoje está muito bem, uma vitalidade incrível. Ah, Graças a bonitinho. Que Deus, alegria, né? E ele se emociona sempre que ele fala sobre o doador, né? Verdade. É muito bonito. Ó, e posso falar, pelo que a gente ouve dizer, né, Camelinha, Eliane, Titi e Heitor, do Faustão,
Eu acredito que ele não vai mostrar isso, ele não vai fazer, mas acho que ele vai ajudar ainda muito essa família do rapaz. Infelizmente perdeu o E rapaz. mais do que isso, tia, vai ajudar essa família e vai ajudar as pessoas a se conscientizarem sobre transplante. Boa. Porque eu acho que é a bandeira que ele tá levantando, né? A verdade. família iniciou e ele vai seguir. E isso é muito importante, porque ele é um gigante. Verdade. E ele falando sobre isso vai chegar até mais pessoas. E não A é só própria isso, né? visibilidade que ele já deu pro caso, né? Com certeza já ajudou bastante. É porque às vezes pode falar assim, ah não, ele vai ajudar porque o cara deu coração, interesseiro, ele quer teoricamente pagar o coração ou quer... Não, pra quem conhece o Faustão mesmo e sabe do tamanho da generosidade desse cara, uma vez eu tava trocando uma ideia com a Lucimara Parisi, que a gente trabalhou junto no SBT, e ela naquela época, eu tô falando isso mais de 10 anos atrás, ela acabou me revelando que o Faustão, assim, por baixo, já teria dado mais de 200 casas para as pessoas que trabalham e trabalharam que com legal. ele. Então, assim, esse cara, a gente fala, porque caridade é anônima, ele não precisa ficar batendo no peito e nem Verdade, provar concordo. aquela história. E, por exemplo, uma vez eu estava na concessionária, levei meu carro para arrumar, e aí a moça, a gerente, falou, ó, esse carro aqui foi o Faustão que deu pro diretor dele. E era um carro avaliado assim em 800 mil reais. Nossa! Pra você ver. Nós estamos falando de. Sabe, porque segundo essa pessoa me falou, de ano em ano o Faustão troca de carro. E aí aquele carro ele decide presentear uma pessoa que está do lado dele. Olha! Então, assim, é só importante falar, eu não tenho dúvida que o Faustão vai fazer isso mesmo, vai ajudar, porque é dele e não é deste momento. É uma coisa que o Faustão faz e faz muito tempo e de forma anônima. E então eu acho importante dar esse relato aqui para as pessoas não... Ah, não, só vai ajudar porque o cara deu o coração. Juntar assunto, né? Juntar assunto, boa, Heitor. Com o Faustão não tem esse lance de troca. Ele faz pela gentileza e pela generosidade que ele tem. Faz de coração. De coração. Faustão do nosso coração é o arroba, não é? É isso que você Faustão falou. do meu coração. Do meu coração. Camilinha, é ótimo, porque você sabe que eu vi um depoimento da Sandra Nemberg falando que ela agora virou doadora por conta do Faustão. É, então. Você vê que interessante? Portiolli também falou no Olha lá. Domingo Legal. Ele falou, ó, o que precisar também, pode levar. Eu acho que é importante a gente conscientizar. Eu acho que é importante também que a gente respeite, porque tem algumas religiões que não permitem, e também tá tudo certo. Mas se tocar no seu coração, se for, né, você fala assim, ah, que bom que ninguém quer morrer. Né? Porque a vida da gente é maravilhosa. Eu, particularmente, acho minha vida maravilhosa. Nossa, eu então que tenho duas ainda. Você tem algumas, né? Algumas, né? Muito bom. Bom, se ele já era generoso desse jeito antes, imagina agora, né? Porque essas realmente experiências transformam muito a gente, né? Amém. Eu volto já, tá bom? Até já. Vamos continuar que a prosa tá boa, vocês estão atualizando a gente. Agora é caso antigo ou caso novo? Vamos falar de quê? É caso de mudança que a tia vai contar já já. E tem a ver com cabelo. Ai, já sei até de quem. Ah, só pode Com o ser seu? um caso. É. Tem a ver com o Vamos Silvio ver. Rezende? Será? Será que foi com ele? Será que foi com ele? É aquela que a gente mostrou há pouco tempo? Eu acho que é. Mas antes, eu quero falar uma coisa rapidinha, porque há pouco tempo falamos do caso do Kaique, Sim. né, do Bruno De Luca. Eu acho importante reforçar o seguinte, gente, que aqui nós não somos peritos, nós não somos advogados, nós não trabalhamos na justiça e muito menos na polícia para ficar falando que o Bruno De Luca se mentiu, que as testemunhas falaram somente a verdade. Nós não estamos aqui para falar quem mentiu ou não. Essas informações são investigadas pela polícia e é um caso que tem que ser levado a sério. E não simplesmente sair falando aí o que se acha dessa história. Afinal, nós estamos falando de alguém que está numa situação muito grave. Por isso é importante falar que nós não estamos passando pano para Bruno De Luca e nem ninguém. Nós estamos apenas trazendo as informações que estão sendo investigadas pela polícia. Não cabe a mim, a Pamela Rey, o Thiago, a tia, ficar falando quem está errado ou certo nessa história. Claro que existe um julgamento nosso com relação às atitudes, mas não somos nós que vamos julgar aqui, de acordo com a lei, o que tem que ser feito ou não. Tá? Eu acho importante salientar isso, porque existe uma confusão na cabeça de uma galera achando que a gente aqui tá passando pano para Bruno De Luca ou não. Então é importante reforçar essa história, porque não é esse o caminho e aqui a gente também não tá para tripudiar em cima de ninguém. Acho importante reforçar isso e boa semana para você que falou isso, tá bom? Inclusive, Tutu, no jornalismo, por mais que uma pessoa tenha admitido, confessado que matou a outra, o jornalista, enquanto dá essa notícia, continua tratando essa pessoa como suspeita
suspeito. Enquanto a justiça não condena, não pode chamar de assassino, não pode chamar de homicida. O veredito final. Por mais que ele tenha feito e confessado o crime. É suspeito, enquanto não está Exato. batido o martelo do juiz. Então a gente também não está aqui para fazer o papel do juiz, a gente está aqui Exato. para contar os fatos, né, Tutu? E trazer todos os lados. Quando a gente trouxe essa história, a gente trouxe o lado. Até queria parabenizar você, Tutu. Eu ia te falar isso fora do ar, mas eu queria te falar pela Parabéns, didática viu? que você tem. É verdade. de explicar Como ele contou bem a história, puxou o fio direitinho. amarradinha, Obrigado, entendeu? Thiago. Então, essa didática é importante, porque todos sabemos o que aconteceu. Aconteceu uma tragédia, Kaique Brito está internado. Aí, o que aconteceu? Bruno De Luca estava na história. Foi até a delegacia de polícia e deu o depoimento dele. A Record foi atrás dessas 3 mulheres. Por quê? Porque ninguém sabia que tinha mais gente, a não ser o garçom da história. Exato. E como a Record, ela conseguiu o vídeo com um pouco mais pra frente, aí apareceu essas mulheres que, teoricamente, o vídeo não tem som, mas estavam gesticulando e falando. E aí a Record, como não tem áudio nessa câmera de segurança, foi atrás e questionou as meninas. O que vocês falaram nessa hora? E as meninas falaram que tinham avisado que o amigo tinha sido atropelado e o amigo era o Kaique Brito e que, teoricamente, o Bruno não fez absolutamente nada. Ele foi até o momento do quiosque, teria ido para trás e pagou a conta e, ao invés de sair pela avenida normal, ele saiu pela areia. Isso. Então foi justamente isso. Agora, se o Bruno é culpado por não ter ido, se ele vai ser culpado... Se ele mentiu pra polícia ou não, É. não somos nós que vamos dizer. Inclusive, tem gente aqui comentando, né? A Gabi, a Sueli, falando que falso testemunho é crime. De repente, é por isso que a polícia tá no pé dele, porque ele contou na primeira versão uma história diferente do que de fato aconteceu. E nós Aí, iremos descobrir nos próximos dias, Exatamente. né? Porque ele Qual vai- é o desfecho desse caso com ele. Certeza. Porque ele vai dar esse depoimento à polícia. Exato. A polícia você não pode fugir. Sim. Entendeu? Se ele não der o depoimento agora, ele vai dar na semana seguinte. ele não enfim. pode mentir, né? E Exatamente. é ali que vai ser cobrado. Ponto final. Verdade. É isso. E dela ninguém cobra nada porque ela não tá aqui pra dar satisfação pra ninguém. A dona do rebolado. Ó, cobrar, cobram. Mas ela não dá bola? Não é? Ela não tá nem aí. Ela não dá bola, ela rebola. Exato. Gretchen! Gretchen que mudou o cabelo. Há um tempinho a gente mostrou aquele cabelinho dela loiro ali. Franjinha. Cortou franja, mostramos muito, ó, como vocês podem Mostramos. ver. Mudou o cabelo de novo, segundo a querida Gabriela Francisco. Alvo de piadas, Gretchen muda o visual mais uma vez, em menos de um mês. Ela tá assim agora? Ela tá assim agora. ela voltou. Sabe Voltou por pro quê? preto. Ela disse o seguinte, porque de acordo com ela, a mudança aconteceu por causa de uma contratante que quer artista com visual que lembrasse o passado dela. Né? Então, além de mudar a cor, ela também cortou os fios e diz que vai deixar as madeixas em breve para gravar um filme. Tá Vai bem mudar. curtinho mesmo. Olha lá. Cortou bastante, né? Aquele outro mostra mais, até tá bem no ombro Então ali, né? o loiro foi pra um trabalho. É isso? Aí agora esse é para outro. Ah, esse é pra outro trabalho. E aconteceu aonde? Na Bélgica. Olha que Ai, que fino! É, diz que ela tava andando por lá, encontrou Dior Mota. Quem? Dior Mota. É o hairstyle. É o nome do rapaz Ah, aqui. o Dior, um abraço. O seu pro Dior. O seu Dior. Aí- Grande Dior. Grande Dior. Um beijo pra ele. Ela comeu um Beijo, chocolate Dior. belga também enquanto ela fazia a coloração? Ai, tomara. Ai, Chocolate tomara. nacional, no caso. Isso, chocolate assim, local. Ela falou assim, quer ver, ó? O Dior, ela falou assim, esse cabeleireiro chiquérrimo da Bélgica, Dior Mota, sabia que eu vinha pra cá e falou assim, Gretchen, posso cuidar do seu cabelo? Eu quero que você me dê uma oportunidade para eu mostrar o meu trabalho. E cuidou. Cuidou bem, Cuidou porque eu bem, acho que ela combina muito mais com esse cabelo escuro do que com esse loiro, né? Concordo. Também acho. É verdade, eu concordo também. É uma questão muito de como a gente tá habituado a ver a Gretchen identidade também, dela, né? É, Verdade. como identidade A visual. Gretchen voltou. Isso. Que legal que ela deu oportunidade pro rapaz, pro Dior, né? Seu Dior. Que não era o Christian. Não era o Não era o Christian, Christian. era o Dior Mota, Mas serviu um chocolate com certeza. belga. Com certeza, Na né, Bélgica. Camila? Que Na delícia. Bélgica, que coisa gostosa, né? Eu nunca fui pra Bélgica, você já foi? Nunca fui. Nunca fui. Você não, Heitor? Você foi, Titi, já? Nunca. Não.
Não permitiu. O Olerite não permitiu chegar até ela. As milhas não chegaram até lá também. Mas a Gretchen, é engraçado como ela conseguiu se transformar na internet. É verdade. Porque assim, o que ela ganha de grana na internet, claro que ela faz os shows dela, aquela coisa toda, faz em Portugal, porque a comunidade brasileira nos países é muito grande. Porque, a Gretchen faz show em Portugal. Ela não faz só para os portugueses. Sim. Ela faz principalmente para os brasileiros que estão lá. Verdade. Isso faz também em outros lugares da Europa, mas a internet foi muito bacana. Desde aquela história da Katy Perry. Lembra quando a Katy Perry veio verdade, aqui e do nada colocou a Gretchen em cima do palco e falou que ela era a rainha dos memes? É verdade. A partir daí, você pode ver que tudo que é evento nacional, a Gretchen está envolvida. Copa do Mundo estava lá a Gretchen sendo correspondente. Olha que utopia. A Gretchen na Copa do Mundo sendo correspondente do que estava acontecendo Do Choquei. Não é? É uma Que é uma das distopia, né? maiores páginas de Maravilhoso. notícia, fofoca no Instagram, né? Não é Diretamente. muito louco? Olha, eu tô aqui diretamente do estádio, aí o jogo vai acontecer no outro estádio, ela tá na porta do estádio que ela achou. Maravilhosa. Assim, é muito legal como a Gretchen soube sabe que aproveitar. A Ela Gretchen se reinventa, também, ela né? participou Muito. agora, tem a nova versão de um programa que faz muito sucesso, que é o Drag Race, né? RuPaul's Drag Race. E aí a Gretchen foi a primeira jurada, convidada, que legal. com o Dudu, a Greg Queen e a Bruna Braga, que estão arrasando esse time. Que agora nós temos o Drag Race Brasil, pra quem não conhece, é uma competição do RuPaul, que faz sucesso no mundo inteiro. E agora temos a versão brasileira também, a Gretchen estava por lá. A Gretchen é onipresente, gente. A batalha do Lip Ela Sync tá em agora, todo semana canto. passada. Foi então, ela tava no Domingão. Por falar em todo lip canto sync, mesmo, gente, Camilinha. Tá mesmo. ontem aconteceu mais uma batalha lá no Domingão. Ai, de foi uma lip sync. situação, né? E rolou. eu vi. Vocês viram? Do Carmo, né? Eu não vi ao vivo, mas não vi, foi... eu não Eu vi na internet depois Vamos de também. polêmica então. porque- Polêmica! Polêmica! Segundou com muitas polêmicas, hein, gente? O que aconteceu? A batalha de lip sync é um formato que já está consagrado no Domingão e ontem ele chamou o Thiago Abravanel e o Carmo Della Vecchia para participarem. Ai, adoro o Carmo Della Vecchia. Foi legal a dupla mandou muito bem, viu? Deu uma sintonia legal, interessante, ficou divertido. E aí tem o aquecimento do lip sync da batalha e depois valendo de fato com a montagem, balé, né, o figurino, cenário. E aí o Thiago Abravanel foi muito legal que ele decidiu fazer homenagem ao Silvio Santos. Então ele dublou o Silvio. Foi super divertido. A Lívia também estava ali no palco, ela se emocionou para falar do Silvio. Que legal. Foi um momento muito divertido e também uma diferente, né? A Globo de fato dando um espaço para uma dublagem do Silvio Santos, então foi Verdade. algo curioso. O Carmo Della Vecchia fez o Jay-Z na primeira no aquecimento e depois nós tivemos ali a dublagem oficial. Até que, em devido momento, na dublagem do Carmo Della Vecchia, que ele estava reproduzindo uma cena clássica do VMA, que foi quando Madonna, Christina Aguilera e Britney Spears se apresentaram, que é um dos momentos mais icônicos da cultura pop, né, de lá fora, que fez muito sucesso no mundo inteiro. E aí o Carmo estava de Madonna. E os dois, o casal Kelmiro, de Terra e Paixão, os dois estavam ali, também de Britney e Christina Aguilera. O Miro e o rapazinho. Isso, que foi uma ideia muito que boa. legal. Já que o Eles casal estão tá muito fazendo bem, sucesso né? de Terra e Paixão, Muito bem. chamaram os dois para participar, um como Christina Aguilera e o outro como Britney Spears. Só que na versão original existe um momento de um beijo da Madonna, né, com as cantoras. E este momento foi cortado na exibição da Globo e rendeu muitas críticas. Vamos ver como foi a situação, depois a gente volta a comentar. Pode ser? Bora ver. Nossa, eles nem disfarçaram o corte. Botaram a Foi brava lá de queijo cortão. caído. Não, um corte Foi um cortão. horroroso. Gente. É um lenhador que editou isso aí, não é? Foi tipo um a vaca lenhador. da fazenda, né? Corta pra Quando vaca. corta pra isso. E era um selinho, né, aparentemente? Então, Pão, o que acontece? Nós temos até a versão original pra gente mostrar como foi, de O que fato, o aconteceu. beijo. O original já deu uma polêmica na época, né? Que Deu, falaram que a porque Madonna está em beijou 2004. uma direitinho e a outra mais ou Isso. menos. Foi 2004? Eu me lembro disso. Foi em 2003 ou 2004 que aconteceu essa situação. Aí na época também deu aquele rebuliço, Foi. por ser também três mulheres, tem essa questão também dentro dessa situação.
Só que muitas pessoas estão até falando nas redes sociais, gente, mas assim, o Domingão falou tanto da causa LGBTQIA+, levantou tanto essa bandeira, e de fato eles levantaram. E que bom que fizeram isso, né? O questionamento que é feito nas redes sociais não é com relação à Dona Déia, que fez um discurso lindíssimo sobre as relações homoafetivas. Então, isso tudo estava ali, no palco do Domingão, um dos principais horários da TV aberta. E que bom que esse discurso chegou lá. Isso é muito importante. Só que, na prática, na hora de mostrar que isso não é um problema, parece que virou. E aí, isso que fica uma coisa, o que aconteceu, por que que decidiram, quem foi que decidiu cortar esta cena? E, de fato, como o Thiago bem falou, é um corte ali, abrupto. Nossa, é muito estranho. Horroroso. Não tem como não falar que não foi por isso. É nítido que foi por isso. Foi bem na hora, né? Bem na hora, Olha lá, gente, olha lá. ó. Não é Aí- que foi antes, foi na hora exata. Foi. Então isso está rendendo muita crítica ao programa, ao Luciano Huck, de uma forma geral. A Globo, não se manifestou até o momento. Eu vou até ver se o Carmo Della Vecchia, que é alguém que está ativamente nas redes sociais, lutando muito com relação à causa LGBTQIA+, vou ver se ele se manifestou, porque eu não fui checar essa informação. De qualquer forma, a Globo está sendo muito criticada. Eu acho que sim, que é importante o que eles fizeram. O discurso que foi feito foi muito positivo e importante para todos nós, para a sociedade de uma forma geral. Mas quando eles cortam essa imagem, que não é uma imagem violenta, não é uma imagem agressiva, é uma arte, é uma apresentação. Isso ter sido cortado está sendo visto como uma forma de barrar, porque poderia ser algo muito chocante para o público, né? Sim. Nesse sentido, gente, fica controverso, porque como que você está avançando tanto numa questão, demonstrando tanto que você é a favor, e você recua dessa forma? Fica uma coisa meio esquisita. Às vezes a fala fica diferente da prática, né? Isso, tia. Falar Exatamente. é fácil, mas na prática não é bem Exatamente. assim. Não dá nem pra né? saber se ele beijou os dois, né? Isso que eu ia Não, perguntar. Não dá. porque encerra. Não dá Ele pra não ver. se manifestou, Tutu. Não. Ele Não, né? repostou, Obrigado, Pan. ele repostou todo mundo que marcou ele na performance, mas ele não falou nada ainda. Mas não era mais fácil? Porque antes não é surpresa para ninguém o que vai acontecer. Você tem duas opções. Ou você exibe como foi feito originalmente, ou você derruba a história e fala, não, troca de dublagem, troca de performance. Sim. Porque assim, para fazer desse jeito, com aquela cena de lenhador, né? Que o editor é um lenhador, ele colocou um corte seco ali que não tem nada a ver com coisa Não nenhuma. descobriram na hora, né, Ti? Não. Já tava roteirizado editado, isso. sim. E particularmente, quando aparece o Thiago Abravanel assim, deve ser alguma coisa que o Luciano Huck depois falou, olha, parabéns pela performance. E aí o Thiago, teoricamente, estaria concordando com aquilo que o Luciano fala. Mas ali ficou nada com coisa nenhuma. Não fez sentido. Não. Não Verdade. fez sentido. Era melhor não ter colocado no ar. Era melhor ter feito uma outra apresentação, na minha opinião. Porque Aí- fazer isso aí, ó... Verdade. Mas isso é ordem da direção, né, gente? O editor Sim. provavelmente fez o que... Não, a culpa não é do editor, a culpa é do jamais. diretor que deixou passar As coisas essa vão pra história. frente. Sim. As coisas vão pra frente e é um programa gravado. Então, existem formas de se pensar pra não se ter essa situação É e isso. virar esse perrengue todo no ar. Porque quem tá com a cara ali é o Luciano Huck. Então, as pessoas vão cobrar Do o Luciano um posicionamento, né? E nesse sentido, quando você levanta essa bandeira que é necessária e é importante também sustentá-la, né? E falar, sou aliado mesmo. E não simplesmente na boca a boca. É verdade. Então eu acho que ficou Não só uma na situação teoria, chata. né, Tutu? Não só Na teoria, prática também. Exato. Ai, como ela Volto tá já. linda Ai, eu tô hoje. muito grávida hoje, né? Tá muito Beleza. grávida. Gutinho tá gente, que tá o hoje, Gutinho hein? cresceu nesse final de semana ou a mamãe dele comeu muita pizza. E a cinturinha já tá indo embora. Eu vi né? que teve churrasco também. Teve churrasco domingo, teve bolo, torta de brigadeiro. Que Mas já delícia. tem nome. Porque você Não fica falando tem. Gutinho, todo mundo vai achar que é Augusto. Mas não tem nem opção, assim. Gente, Tá. mas a minha família tá me atormentando com esse negócio do nome. Jura? Eu queria um e o Mozi que é outro. A gente não consegue chegar num consenso? num consenso. Vamos Tem fazer uma muitas semanas enquete. pela frente ainda, Pan. Vamos fazer Sem uma pressão, porque é um assunto muito importante, é pro resto da vida. A diretora falou, coloca os dois. A gente até tentou fazer nome composto. Fazer nome composto. Não Deu. dá certo. Ah, meu Deus. Mas tudo bem, Vai, em vocês breve, vai em chegar, breve. vai Aí eu chegar. conto pra Chegar. vocês.